Olá, pessoal, eu sou a Heloísa e esse é o Ilumine-se, um quadro do canal Brilhe Tua Luz. Nesse quadro, a gente conversa sobre livros que marcaram a nossa vida, a nossa jornada. E hoje a gente vai conversar sobre esse clássico da literatura espírita, Nosso Lar, que é de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, se você não leu Nosso Lar, ou se você ainda não conhece o Ilumine-se, vou explicar como é que funciona. A primeira parte, né, desse programa, a gente vai falar sem spoilers, ou seja, a gente vai contar impressões gerais sobre o livro. E a segunda parte é com spoilers, ou seja, a gente vai mais a fundo na história, nas coisas que aconteceram. Então dá tempo tranquilo de você assistir a primeira parte, ler, reler e voltar para discutir junto com a gente a parte com spoilers. Para conversar comigo sobre esse clássico, a gente tem aqui o Rui Meirelles, esse trabalhador espírita maravilhoso, que eu estou muito feliz que ele está aqui hoje conversando com a gente e aceitado esse convite. Então, muito obrigada, Rui, por estar aqui. Minha querida Heloísa, os agradecimentos são meus por você me oportunizar esse momento, e eu tenho certeza que vai ser um momento descontraído, agradável e de grandes conhecimentos. Conhecer essa obra é fundamental, porque essa obra, para mim, impactou muito, porque foi quando eu tive uma noção do mundo espiritual. Perfeito, muito obrigada, Rui. Nosso Lar foi lançado em 1944 e conta os relatos, né, as observações de descobertas de André Luiz sobre o mundo espiritual e mais especificamente sobre essa colônia espiritual intitulada Nosso Lar. Então ele vai registrando suas próprias experiências e acontecimentos, a gente vai acompanhando isso. E o Nosso Lar é o primeiro livro da série Vida no Mundo Espiritual. Hoje, com o linguajar da TV, né? É como se Nosso Lar fosse a primeira temporada de 16 temporadas dessa série. Não tem muita coisa ainda para acontecer. Essa é só a primeira temporada. Vamos direto para as impressões gerais, né? Então, eu já quero perguntar logo por que esse livro te marcou, né? Eu te perguntei, Rui, quais são os livros que te marcaram? E Nosso Lar foi um deles e eu já queria saber por quê. Eu sou de origem católica. A minha infância e a minha mocidade, e até um pouco na minha fase adulta, eu era católico. Eu vim conhecer a doutrina espírita em maio de 1990, quando eu ia completar 40 anos de idade. E, nesse período da sua idade, por exemplo, eu estava coordenando a mocidade católica da minha cidade. Caramba! Eu fui, por 10 anos, coordenador da mocidade católica. Apesar de eu não concordar com muito daquilo que eu estudava do catolicismo, principalmente com as questões relativas ao mundo espiritual, à espiritualidade, eu ficava com muitas dúvidas, mas eu não tinha a quem perguntar para me orientar. Porque, vejam bem, se hoje nós temos um preconceito com o espiritismo, faço ideia lá atrás. 1980, 1975, por aí afora. E não só preconceito, Heloísa, mas não tinha meios de você buscar literatura espírita. Nós não tínhamos livrarias. A nossa casa aqui hoje, que eu frequento, eu sou trabalhador voluntário, era uma casa pequenininha, que ia lá 8, 10 pessoas somente. Nas livrarias outras, você não encontrava algo espírita. Então, onde você vai pegar a orientação disso? Então, eu tinha as dúvidas e não tinha como solucioná-las. Qual foi o que me motivou, vamos dizer assim, entre aspas, a abandonar a Igreja Católica? Foi um dia, eu já saturado de tantas dúvidas, de tantos mistérios, eu procurei o padre da paróquia e perguntei a ele o seguinte: padre, Deus existe? Ele falou, claro que existe. Eu falei, tá, ele existe. Ele é um pai bom, justo e amoroso? E aí ele me olhou com aquela cara de surpresa, porque ele sabia que eu sabia. Ele falou assim, mas claro que é. Eu falei, então só me explica o seguinte: por que, se Deus é pai de todos nós, bom, justo e amoroso, por que eu estou aqui conversando com o senhor, com saúde, com condições, bem vestido, alimentado, e aquele meu irmão está ali na rua, jogado na sarjeta? Se o pai é o mesmo. Aí ele olhou para mim, ficou vermelhinho e falou assim, isso é um mistério. E eu disse a ele, padre, eu não quero mais mistério na minha vida, chega, estou indo embora. E fui embora e não voltei mais. Mas justamente por falta de orientação. Então, eu sou pai, 4 filhos. Ora, eu quero as mesmas condições, as mesmas oportunidades para os meus 4 filhos. Agora, como que Pai Celestial, que é muito mais do que eu, aceita, vamos dizer assim, concorda, porque naquela época eu entendia assim, né? Com essa diferença. Por que eu não e o outro sofre?
Eu sempre digo o seguinte, eu sabia que não era daquele jeito, eu só não sabia que jeito que era. Ah, Aí foi que, quando eu conheci a doutrina espírita, eu cheguei um dia a esse livro. E foi justamente aqui que eu fui entender definitivamente todo o processo do mundo espiritual, toda essa vida após a morte. nossa, muito, muito legal essa história. Muito legal mesmo. Tem muitas pessoas que estão começando o espiritismo agora, querendo entender, igual esse processo pelo qual você passou. Tem muitos jovens que estão iniciando a sua jornada literária, né, no meio espírita agora. Então, assim, você recomendaria Nosso Lar para ser essa porta de entrada de conhecimento de romances, da vida no mundo espiritual, enfim? Heloísa, eu não recomendaria o Nosso Lar para ser o primeiro livro da leitura de quem não conhece nada. Tá. Quem tem interesse de fazer esse conhecimento. O livro que eu indico é aquele livro que me despertou para isso, que é o Livro dos Espíritos. É claro. Estudar o Livro dos Espíritos, mas estudar, né? Porque a questão, muitas vezes, nós só lemos. Porque, veja bem, é interessante a minha história, como eu conheci o Espiritismo com o meu filho primeiro. Eu tenho 4 filhos, né? O primeiro filho, e eu achei muito estranho aquilo, aqueles acontecimentos. Como eu nunca tinha lido nada sobre o espiritismo, mas já tinha ouvido falar alguma coisa, e meu filho estava numa conversa com alguém na sala que só tinha ele, aí eu falei assim, gente, os espíritas dizem que criança conversa com espírito. Eu até estimulei um pouco aquela conversa dele, até que ele ficou meio apavorado e quis dormir. Tudo bem. Aí eu falei, olha, eu vou procurar um amigo espírita para ele me explicar. Ainda bem que ele tinha tempo, viu, Heloísa? Porque nós conversamos 4 horas sem parar. E aí eu comecei a perguntar tudo isso para ele. E aí, esse amigo meu, antes de sair, ele falou assim, Rui, antes de você procurar uma casa espírita aqui em Lusiânia, alguém disse para ele que eu ia procurar casa espírita. Eu não falei nada disso. Você vai ler um livro. Eu falei, tudo bem, qual livro? E falou assim para mim, esse livro aqui. Quando eu virei o livro, a capa do livro, eu me arrepiei, porque estava escrito Livro dos Espíritos. Eu falei, meu, aquilo queimou na minha mão, quase que caiu. Eu trouxe o livro. Quando eu cheguei em casa, pus o livro debaixo do braço, assim, né? Cheguei, minha esposa falou assim, onde você está? Eu falei assim, na casa de um amigo, conversando. E, olha, mulher enxerga tudo, e vê tudo, e escuta tudo. Ela viu o livro debaixo do meu braço. Aí ela perguntou, né? O que é esse livro aí? Eu falei, não, foi meu amigo que me arrumou, emprestado e tal. Eu não queria falar. Ela falou, Rui, eu estou perguntando qual o livro, qual o título do livro. Eu falei, Livro dos Espíritos. Ela virou e falou para mim assim, você já está trazendo essas coisas aqui para dentro de casa, né? Eu falei, não, amor, olha, é o seguinte, ele me emprestou e eu fiquei com vergonha de falar que não queria. Eu não vou ler isso, não. Amanhã de manhã eu devolvo esse livro. Menina, eu abri o livro feito doido, assim, ó. Eu li a pergunta e falei, não, mas isso não está certo. Eu olhava o seguinte, completava. Eu fiquei simplesmente louco com o livro. Eu fiquei até 1 hora da manhã lendo o livro. Quando foi no outro dia de manhã, eu liguei para o meu amigo e falei para ele, olha, tem 39 anos que eu procuro esse livro. Estava ali, Heloísa, tudo o que estava dentro de mim, explicado claramente, e eu não dava conta de explicar, mas lá estava explicado, porque essa é a obra primeira. Todas as outras vêm em decorrência. Aí nós temos aquelas 5 obras da codificação, né? E aí sim, quando nós já conhecemos a obra kardeciana, aí sim nós podemos entrar nessa, sem dúvida nenhuma. Esse aqui é aquele que mostra todo o mundo espiritual para nós. Eu falo o seguinte, mostra nós amanhã, né? Mostra nós amanhã. Perfeito. Então, assim, depois que você leu essa obra, enfim, qual que é a maior lição, e sem contar a história, mas qual que é a maior lição que Nosso Lar trouxe para você? A maior lição, e que serve para mim, depois de 30 anos de espírita, é de que eu sou responsável por tudo que faço. Ninguém mais é. É uma confirmação daquilo que Jesus nos dizia ao cristão segundo as suas obras. O Rui amanhã é a consequência do Rui que eu faço hoje. Maravilhoso. Então, teve o filme Nosso Lar, eu fui até pesquisar, pelas minhas pesquisas, foi visto por mais de 1,5 milhão de pessoas. E aí, assim, para essas pessoas que viram o filme, mas não leram o livro, o que o livro tem que o filme não tem? Por que vale a pena ler o livro mesmo assim? Evidentemente, nós não vamos cobrar isso de ninguém, mas o ideal seria que a pessoa tivesse lido o livro e depois assistido o filme, como seguramente nós fizemos, né? O que acontece é que nós não podemos se equivocar. O filme é uma obra, mesmo baseado num livro desse, em determinados momentos é uma coisa de ficção, né? E não é diferente, não é diferente. Mas
Para quem leu o livro e assistiu o filme fica muito mais compreensível, mais entendível, sabe? Porque tem algumas coisas no filme que a pessoa leiga, a pessoas que ainda não conhece bem e que não lê o livro, ela vai ficar sem entender. Por exemplo, aquele processo do André Luiz no Umbral. Porque aquilo nós sabemos que é uma coisa mental, né? Um processo mental. Só que as pessoas viam ali no filme André Luiz jogado naquela lama toda, aquele problema. Quer dizer, aquilo impactou as pessoas. E muita gente passou a ter muito medo de morrer. Mas vendo aquela situação, nós vamos conversar na segunda parte, depende de cada um de nós. O filme ele é muito emocionante. A representação ali semântica é muito importante. Eu não dou conta de assistir esse filme. Assisti Nosso Lar, A Vida Continua, né? Mãe Chico Xavier, Divaldo Franco. Olha, eu saí de lá assim, com 10 quilos a menos, tanto de chorar. É muita emoção. Tá? É muita emoção. Eu até hoje, e eu estou fazendo uma força danada aqui para não chorar agora, foi o momento de André Luiz encontrar com a mãe dele. Essa representação artística, você não encontra essa emoção no livro, Leandro. É uma coisa, uma completando a outra. Como esse é um livro muito famoso, né? Um dos livros mais lidos também no meio espírita, eu diminuí a parte sem spoilers, para a gente adentrar e já falar logo da história, porque muita gente já conhece. Heloísa, importante para as pessoas que não leram o livro ainda, que é uma leitura fácil, gostosa, são capítulos curtos. Então, isso é muito bom para aquela pessoa que não tem tanta prática da leitura, né? Com aqueles capítulos curtos, fica bom ele ler ali 10 minutos, 15 minutos, aquele capítulo, fecha o livro, ali toma uma água, vai fazer uma coisa, volta, lê mais um capítulo, que não são capítulos muito grandes. É verdade. Ajuda muito a forma que foi feita também, né? Perfeito. Então, o recado está dado, vale a pena ler. Leia, se você ainda não leu, releia que vale a pena. E agora a gente vai para a parte com spoilers.